Olá, tudo bem? Que Deus abençoe a você e sua família. E seu amigo Zacarias está aqui mais uma vez para juntos podermos estudar a palavra de Deus. Nesta oportunidade, nós queremos estudar os detalhes sobre as duas leis, a lei moral e a lei cerimonial, e alguns detalhes muito importantes sobre o santuário onde a lei cerimonial era praticada. Vamos orar? Senhor nosso Deus e nosso Pai, nós te agradecemos pela oportunidade que temos agora de conhecer um pouco mais da tua palavra. Que o Espírito Santo nos ilumine e nos ajude a entender e também a aceitar e a praticar em nosso coração o conhecimento da tua palavra. Em nome do Senhor Jesus, amém. Muito bem, vamos fazer uma viagem agora sobre o conhecimento da palavra de Deus, para que possamos então, através desse conhecimento, podermos estar cada vez mais próximos do nosso eterno Redentor, o Senhor Jesus Cristo. Bom, vamos começar desde o princípio. Você já sabe, houve uma guerra lá no céu, Satanás se rebelou contra Deus, não quis obedecer sua palavra e conseguiu enganar muitos anjos. E então houve essa guerra e de lá eles foram expulsos. Ao serem expulsos de lá, a Bíblia deixa claro que Satanás cometeu iniquidade, ou seja, pecado. E pecado, diz a Bíblia, 1 João 3,4, todo aquele que pratica o pecado também transgride a lei, porque o pecado é a transgressão da lei. Depois disto, nós encontramos o relato do pecado de Adão e Eva. Adão e Eva cometeram pecado. Isto quer dizer que eles violaram a lei de Deus. E ao violarem a lei de Deus, Adão e Eva recebem então, ainda lá no jardim, a promessa de um libertador, de um salvador, de alguém que daria a vida para salvá-los. Eu gostaria que você lembrasse sempre de que Adão e Eva era a raça humana no início. Portanto, o plano da redenção, o plano da salvação é para a raça humana, é para todos nós. Evidentemente que ao longo do tempo, Deus então, através da nova aliança, ou da aliança e depois nova aliança, Deus escolheu Abraão, e de Abraão uma nação, as 12 tribos de Israel, que teriam a responsabilidade de levar esse plano da redenção para todas as nações, pois Deus havia dito que através de Abraão todas as nações da terra seriam benditas. Infelizmente, Israel não cumpriu o seu dever, não cumpriu o compromisso pelo qual foi chamado. Quando Jesus Cristo veio, Israel o rejeitou. E então, Jesus chama os 12 apóstolos, e estes sim, levam o evangelho, que alcançou a mim e a você também. Bom, mas lá no Jardim do Éden, quando Adão e Eva pecaram, imediatamente Deus proveu então alguém para que substituísse Adão e Eva na morte. Ali entra então a graça de Deus, pois a graça de Deus se mostrou salvadora a todos os homens, começando evidentemente por aquele que primeiro pecou, Adão, e também sua esposa Eva. Veja o que nos diz a Bíblia no livro do Apocalipse 13, verso 8: e adorá-la-ão todos os que habitam sobre a terra, esses cujos nomes não foram escritos no livro da vida do Cordeiro, né? Que foi morto desde a fundação do mundo. E lá no Jardim do Éden, quando esse cordeiro é morto, Adão tem que matar o cordeiro em seu lugar. No livro do Gênesis 3, verso 21, diz que Deus tirou a pele daquele animal, do cordeiro, e fez então uma roupa para Adão e Eva. Isto é a graça de Deus alcançando o ser humano. Adão tentou resolver o problema junto com sua esposa Eva, colhendo folhas de figueira e fazendo cintas para si. Mas você observa que Deus chegou ali e disse, em outras palavras, ao cobrir Adão e Eva com a pele do cordeiro, Deus estava dizendo: Adão,
você não consegue resolver esse problema. Perceba que nenhuma criatura poderia resolver o problema. Se uma criatura pudesse resolver o problema, Adão teria resolvido, porque era uma criatura. Portanto, no plano da redenção, anjos não poderiam resolver o problema. Outro ser criado não poderia resolver o problema. O único que poderia resolver o problema do pecado era o próprio Deus. Por isso, um dia seria necessário que este Deus se fizesse em carne para morrer pela humanidade. Essa verdade foi passada então de pai para filho ao longo dos anos. Lembre-se, nessa época não havia nada escrito. O conhecimento era transmitido de pai para filho via oral. E assim foi com Caim e Abel. Adão e Eva passaram para os seus filhos o problema, mas também passaram a solução do problema que já havia sido lhes ensinado pelo próprio Deus no jardim. Caim e Abel aprenderam isto. E observe um detalhe interessante: este cordeiro, ele sempre deveria ser morto no altar. Eles sempre deveriam construir um altar de pedras para que o cordeiro então fosse sacrificado ali. Mas tem algum sentido isto? Qual era a lição pela qual este altar estaria dando aos nossos primeiros pais e depois aos patriarcas e profetas? Bom, observe mais um detalhe de que Caim e Abel, esses dois adoradores, nós encontramos que a partir de Caim e Abel surgem então dois grupos de pessoas diferentes em tudo. Perceba a descendência de Caim ao longo da Bíblia. O primeiro homem que passa a ter mais de uma mulher é descendente de Caim. O primeiro homem registrado na Bíblia que mata uma outra pessoa depois de Caim foi o descendente de Caim. Você observa então que a lei de Deus passa a ser transgredida por um desses dois grupos: adultério, assassinato. Por outro lado, você observa que quando Caim mata Abel, o casal Adão e Eva tem outro filho, Sete, e daí começa uma linhagem diferente da linhagem de Caim. Portanto, dois grupos começam a aparecer nessa história. E infelizmente esses dois grupos ainda existem hoje. Um grupo que quer obedecer a Deus, como Deus diz, mas há um grupo que se revolta contra Deus. E que às vezes quer, como Caim, resolver o problema ao seu modo. Quer oferecer a Deus o que Deus não pediu. Abel ofereceu o cordeiro, porque o cordeiro era o símbolo da redenção. Caim foi oferecer frutas, porque não quis atentar para o plano que Deus havia elaborado para a salvação da raça humana. Bom, mais tarde você vê, por exemplo, Noé. Noé também constrói um altar ao sair da arca. Observe que sempre há sacrifícios, sempre existe um altar. Abraão também constrói um altar, e sempre onde Abraão ia, ele construía um altar e oferecia sacrifícios a Deus. Por uma certa ocasião, Abraão iria oferecer o próprio filho. Esse oferecimento do próprio filho foi um pedido que Deus fez, mas não seria para Abraão matar o seu filho, mas para lhe dar uma lição de que sempre haveria um substituto para morrer no lugar do ser humano. Abraão não matou o filho. Deus não permitiu, mas Abraão viu um animal preso e depois ele sacrificou o animal no lugar do filho dele. Antes de subir ao monte, o filho perguntou: pai, onde está o animal para o sacrifício? E Abraão disse: Deus proverá. Mas você observa que sempre tem um altar, sempre há sacrifícios. Desde que o homem pecou, estes sacrifícios de animais vinham sendo feitos. Mas, um certo dia, quando Deus tirou o povo do Egito e levou-os então até o Monte Sinai, ali no Monte Sinai, Deus então vai fazer um pedido a Moisés. E Deus então dá a Moisés os detalhes agora destes sacrifícios de animais. Mas há uma coisa também que Moisés vai trazer quando desce do monte. Ao descer do monte, Moisés traz duas leis. Ele traz uma lei escrita pelo dedo de Deus e ele traz uma lei escrita pela sua própria mão. E é isso que nós queremos conhecer um pouco nesta oportunidade.
Deus faz um pedido especial a Moisés e diz: Moisés, vocês devem me fazer um santuário. E um detalhe, hein? Deus diz: para que eu habite no meio deles. Um santuário deveria ser feito agora. Bom, quando Moisés desce, Moisés então traz, depois de todo esse encontro, Moisés traz então a escrita de Deus, pelo seu próprio pelo seu próprio dedo, Deus escreve os seus 10 mandamentos. Êxodo 31, verso 18, nos diz que Deus escreveu a lei, os 10 mandamentos, com o seu dedo. Mas a mesma Bíblia, no livro de Deuteronômio, capítulo 10, nos diz que Moisés escreveu uma lei num livro. Portanto, nós temos duas leis aqui completamente diferentes. Uma escrita pelo dedo de Deus e outra escrita pela mão de Moisés. Uma escrita em pedra, outra escrita num livro. E há muito mais diferenças entre as duas que nós queremos estudar nessa oportunidade. Bom, o santuário e essa lei de Moisés. Vamos ver a lei de Moisés sendo praticada dentro do santuário agora. E você, tenho certeza, nessa caminhada que faremos agora, você vai aprender muita coisa linda e fantástica. Veja comigo, por exemplo. O santuário, ele tinha 4 coberturas. E aqui já começam as lições que nós temos que aprender. A primeira cobertura era linho fino. Era um linho fino retorcido, de azul, púrpura e carmesim, com querubins bordados na parte de dentro. Tá? Esses querubins eram bordados com fios de ouro. Aí está representando o céu. Bom, acima desse linho fino retorcido vinha uma outra cobertura. Era uma pele de cabra, já uma pele mais maleável. Logo depois da pele de cabra, nós temos aí uma pele de carneiro pintada de vermelho. E acima dessa pele de carneiro, nós temos então peles de texugo. Agora, em tudo há lições para a nossa vida. Você percebe que a parte que está mais próxima da parte interna do santuário, aonde estaria a presença visível de Deus, que era o Shekinah, depois nós vamos falar sobre isso. A parte que está mais próxima é o linho fino, retorcido, é uma coisa linda, com bordaduras de ouro. E você percebe que a parte mais distante era uma pele de texugo, e essa pele de texugo era áspera, dura. Você percebe a primeira lição? Quanto mais perto de Deus, mais maleáveis, mais bonitos, mais lindos, mais atraentes, mais sensíveis nós somos. Mas quanto mais longe de Deus, mais duros, mais ásperos, mais arrogantes, mais blasfemos. Eu pergunto, como estou eu nessa oportunidade? Eu estou como um linho fino, retorcido, sensível, amoroso, carinhoso, ou eu estou como uma pele de texugo, dura, resistente, ignorante, irracível? Como estou eu nessa oportunidade? Eu queria que você pensasse também um pouco. E perceba, quanto mais perto de Deus, mais finos, mais maleáveis, mais bonitos. Essa é a primeira lição do santuário. E eu peço a você, te aproxima de Deus cada vez mais. Te aproxima de Jesus cada vez mais, porque quanto mais perto de Deus, mais bonito, mais educado você vai ser. Bom, há outro detalhe interessante. Todos os móveis do santuário, alguns deles, na verdade, quase todos, e também as tábuas que nós vamos ver aqui, eles eram feitos de madeira de acácia. As tábuas que compreendiam todo o santuário eram feitas com essa madeira de acácia. Só que há um detalhe, a madeira de acácia era uma madeira rústica, uma madeira cheia de nós e muitos espinhos. Há mais uma lição aqui para a gente aprender. Depois que essa madeira trabalhada, tirada seus nós, tirada seus espinhos, essa madeira, depois de pronta, as tábuas, elas eram forradas com ouro. E aqui é uma coisa muito impressionante para nós aprendermos. Quando Deus vinha ao santuário, ele não olhava as tábuas. Ele não olhava a imperfeição da madeira de acácia. Ele não olhava os nós da madeira de acácia.
Ele não via os espinhos da madeira de acácia, pois ela já havia sido trabalhada. Mas ainda assim ele não via madeira, ele via ouro. E você talvez pergunte, mas Zacarias, qual é a lição disto? A lição é que mesmo, por favor, isso é apenas uma lição, tá? É apenas algo para a gente pensar, é apenas uma aplicação. É bom nós lembrarmos que mesmo que nós sejamos pessoas duras, cheias de nós, sejamos pessoas cheias de espinhos, se nós permitirmos que Jesus trabalhe em nossa vida, que o Espírito Santo possa nos moldar, trabalhar em nossa vida e tirar os espinhos, tirar os nós. Lembre-se, no final dessa história, nós seremos cobertos pelo ouro. E a Bíblia Sagrada nos diz que o ouro é a justiça de Jesus. Portanto, ao olhar para mim e para você, Deus não pode ver a nossa justiça porque ela é como trapo de imundícia, diz o profeta Isaías. Mas ele tem que ver a justiça de Jesus em nós. Ele tem que ver este ouro. Por isso, é bom deixar que o Espírito Santo trabalhe em nossa vida. É bom deixar que o Espírito Santo transforme-nos e nos torne, então, pessoas com a justiça do nosso Senhor Jesus Cristo. Ah, querido, que coisa linda. Tanta coisa para aprender no santuário, tantas lições a serem aplicadas em nossas vidas. Bom, mas o santuário em si tinha 3 partes. A primeira parte ela é chamada de pátio ou átrio. Não esqueça essa palavra, átrio, tá bom? Lá à frente eu vou cobrar essa palavra de novo de você. Pátio ou átrio é onde haviam 2 objetos. O primeiro era o altar, aonde os animais eram sacrificados. Lembra de Adão? Altar. Lembra de Caim e Abel? Altar. Noé, Abraão, os patriarcas sempre construindo altares? Pois é. Aqui nós encontramos então logo na entrada um altar. Ao entrar no santuário, todo pecador, ele dava de encontro ao altar. Logo depois do altar havia uma pia de bronze. Essa pia havia água. E nós temos aqui então 3 portas. Nós temos a primeira porta, onde o pecador passa e ele encontra algumas pessoas ali para atendê-lo. Essas pessoas eram chamadas de sacerdotes. Eles trabalhavam por turnos. Esse altar que você consegue observar aí no início, havia um fogo nesse altar que não podia se apagar nunca. Talvez um dia eu entre em detalhes somente sobre esse altar. Que coisa linda, que coisa fantástica, que lição maravilhosa nós temos nesse altar. Mas o assunto hoje é o santuário por completo e as 2 leis. Veja, temos 3 portas. A primeira porta é essa onde o pecador entra. A segunda porta é onde só o sacerdote poderia passar. E a terceira porta, que fica dentro daquela tenda, um pouco mais adiante, era onde só o sumo sacerdote poderia passar. Portanto, na primeira porta, todo pecador podia passar. Na segunda, só o sacerdote. Na terceira, só o sumo sacerdote. Vamos adiante. A parte interna do santuário é essa casinha que você está observando aí, tá? Quando você entra ali, apenas para observar, lembre-se que nessa parte só sacerdote e sumo sacerdote. A primeira parte dessa tenda seria chamado de lugar santo, e aí haviam 3 objetos. Havia uma mesa com 12 pães, um castiçal com 7 lâmpadas e um altar do incenso. Todas essas coisas, elas são simbólicas. Por exemplo, esse pão, o número 12 representava as 12 tribos de Israel e também os 12 apóstolos. Mas o pão também representa Cristo, o pão da vida. Mas o fato desse pão estar ali também representa o alimento espiritual para nós, a palavra de Deus. Jesus uma vez disse: a palavra que vos tenho dito, ela é comida, ela é vida. Observe que a Bíblia Sagrada é o nosso pão espiritual diário. E um fato interessante é que estes pães eram trocados todos os sábados. Ou seja, há pão novo todo sábado para o povo de Deus. À frente você tem uma outra porta. Eram todas elas fechadas por cortinas. Aí está aberto para você observar. Mas ela era completamente fechada.
Apenas um homem poderia entrar nessa parte, que era o sumo sacerdote. Ele só poderia entrar uma vez por ano. Um pouquinho mais adiante nós iremos falar sobre esse assunto. Mas veja um detalhe que é interessante também. É que nessa terceira parte ali, o Santo dos Santos, só havia um objeto. Era a Arca da Aliança. Essa Arca da Aliança era uma caixa feita de madeira de acácia forrada de ouro, uma tampa chamada propiciatório. E essa tampa, ela era feita com 2 anjos também, uma peça só com 2 anjos, tudo de ouro. A caixa era feita de madeira forrada de ouro, mas a tampa, propiciatório, e também os 2 anjos, uma peça só feita de ouro. E no meio, entre um anjo e outro, havia uma luz chamada Shekinah. Essa luz era a presença visível de Deus. Você está observando? Essa Arca da Aliança era o trono de Deus, era o trono de amor, mas também de justiça. Era o trono da graça, mas também o trono da lei. Pois dentro dessa arca estavam os 10 mandamentos escritos pelo dedo de Deus. Dentro dessa arca também havia a vara de Arão que floresceu e uma urna contendo maná. A vara de Arão representa então o controle de Deus. Porque uma vez, algumas pessoas queriam tomar o controle da mão de Moisés e Arão para eles. E Deus então mostrou, quando a vara de Arão brotou, Deus mostrou que quem estava no comando era Deus. E ele escolhia a quem ele queria. A urna com um pouco de maná representa a provisão de Deus. O povo no deserto não tinha o que comer. E Deus então enviou o pão do céu para mostrar que ele é o Deus Todo-Poderoso. Portanto, há 3 coisas dentro dessa arca. Primeiro, a provisão divina, maná. Deus é o Deus que pode prover as nossas necessidades. Segundo, a vara de Arão. É Deus que está no controle. É Ele que escolhe os seus líderes. É Ele que ordena. Terceiro, os 10 mandamentos. A justiça divina. Agora, sobre a arca está o propiciatório, aonde está essa luz chamada Shekinah, e ali está Deus. Portanto, aí está o trono de Deus, o trono da graça, mas também de justiça. Bom, nessa parte só o sumo sacerdote podia entrar uma vez por ano, e nós vamos ver alguns detalhes a mais. Já falei então quem entrava nesses 2 compartimentos. De acordo com o apóstolo Paulo em Hebreus capítulo 9, versos 2 e 3, você pode ler na sua Bíblia. Ali haviam 2 homens que trabalhavam, eu diria assim, 2 grupos de pessoas. Um era o sumo sacerdote, ele sozinho. É um grupo de um só. Se é que podemos dizer que é um grupo, né? Mas os sacerdotes eram vários sacerdotes. Como já disse antes, eles trabalhavam por turno. Este sacerdote e este sumo sacerdote, eles tinham vestes diferentes. Você observa aí que o sacerdote tem uma veste muito mais bonita. Ele carregava um peitoral com 12 pedras, representando as 12 tribos de Israel. Mas ele trazia também nesse peitoral 2 pedras muito interessantes, o Urim e o Tumim. Quando o sumo sacerdote entrava lá no Santíssimo, quando ele ainda julgava Israel, primeiramente essa parte, a resposta divina, ela vinha através dessas 2 pedras. Quando a resposta de Deus era sim, Urim brilhava. Quando a resposta de Deus era não, Tumim escurecia. Então Deus dava a sua resposta através dessas 2 pedras. Mas quando o sumo sacerdote entrava lá diante da Arca da Aliança, ele deveria tirar toda essa roupa e vestir um linho puro, branco, fino. Ele não entrava com essas vestes, porque essas vestes era a veste de juiz. Mas quando ele entrava lá no Santo dos Santos, ele não era mais juiz. Agora ele entrava como advogado, por isso ele se vestia de branco. E você talvez pergunte, mas Zacarias, como é que Deus respondia lá no Santo dos Santos, onde ele entrava? Se ele não estava com o peitoral para ver o sim ou não de Deus? Deus respondia através dos anjos. Quando a resposta era sim, um dos anjos brilhava. Quando a resposta era não, o outro escurecia. Deus sempre responde aos seus servos. Bom, mas vamos ver um detalhe interessante agora.
Todas as cerimônias da lei judaica, elas eram proféticas e elas apontavam para o plano da redenção. Todas essas cerimônias apontavam para a nossa eterna redenção, a nossa eterna salvação. Muitos animais eram apresentados ali para sacrifícios. Eis alguns deles aqui para o seu conhecimento. Havia a novilha ruiva, o boi, o cordeiro macho, o cordeiro, né? A novilha que nunca havia trabalhado. Haviam aves também, como pombos, como rolas, bodes, carneiros, cabritos. Esses animais, eles eram sacrificados e alguns deles dependia do pecado da pessoa. Por exemplo, alguém que cometeu adultério, Deus dizia, traga uma cabra. Talvez você pensasse assim, mas Zacarias, se eu tivesse cometido adultério, eu poderia levar um boi? Se quisesse, poderia, só não seria aceito. Mas por que não? Porque Deus pediu uma cabra. Mas Zacarias, se eu cometesse adultério e, por exemplo, eu levasse um novilho, porque eu posso dar um novilho bem grande, seria aceito? Não. Por que não? Porque Deus pediu uma cabra. Você percebe uma coisa interessante? O ser humano poderia obter o perdão de seu pecado, mas os meios para essa obtenção vinha de Deus. Ou você aceita o plano, ou você não aceita. Você não é obrigado a aceitar o plano, mas se aceitar o plano, deve obedecer a esse plano. Há uma coisa ainda mais interessante. Aquelas pessoas, elas também deveriam oferecer as suas ofertas a Deus. Essas ofertas que elas ofereciam, elas poderiam escolher qualquer animal. Mas quando se trata, por exemplo, do pecado em si, Deus já dizia qual era o animal que deveria ser oferecido. Outro fato interessante é que não há nenhum animal imundo sendo oferecido a Deus. Não havia javalis, não havia porcos. Das aves, não havia pato. Não havia, por exemplo, um urubu sendo oferecido a Deus, não. As aves eram limpas. Mas aí você poderia ainda perguntar, mas Zacarias, eu poderia oferecer um veado, porque o veado é um animal limpo? Não, não poderia. Eu poderia oferecer uma galinha, é animal limpo? Não, não poderia. Mas então por que eu não poderia oferecer esses animais em sacrifício se eles são animais limpos? Porque mesmo sendo animais limpos, tem que ser o que Deus pediu. Ah, querido, que coisa linda, que coisa maravilhosa. Mesmo que eu queira oferecer algo a Deus, eu tenho que entender que tem que ser de acordo com o que Ele pediu. E Deus não pediu um veado, Deus não pediu uma galinha. Eis aqui então uma lição que devemos aprender, além de muitas outras. Mas vamos adiante. Haviam dois tipos de sacrifícios que eram feitos diariamente. Quando uma pessoa cometia pecado, ela poderia oferecer o animal no horário que ela quisesse. Mas há dois fatos aqui interessantes. Diariamente, dois tipos de sacrifícios eram feitos. Eles são chamados de holocaustos. E olha, esse sacrifício holocausto é uma coisa fantástica, a gente tem que aprender muito sobre ele. Os holocaustos, o primeiro tipo de holocausto, ele era realizado pela manhã e pela tarde. E o sacerdote fazia tudo sozinho. Ele não precisava da ajuda de nenhum pecador, embora ele ali também fosse pecador. Mas ali ele está representando a pessoa de Jesus, o sacerdote, o nosso verdadeiro sacerdote e sumo sacerdote. Mas o sacerdote pela manhã ele pegava o animal sozinho, um cordeiro, e ele matava o animal e trabalhava com aquele animal. Não vou entrar em todos os detalhes, mas ele trabalhava com aquele animal e depois colocava o animal para ser queimado. Esse animal deveria ficar queimando em fogo lento durante o dia inteiro. Ele fazia esse sacrifício logo pela manhã, antes de Israel sair para o trabalho. Ele fazia esse sacrifício. E esse animal ficava queimando o dia inteiro. E se as pessoas quisessem trazer agora os seus animais, os seus holocaustos, esses outros holocaustos deveriam ser colocados sobre o primeiro que já estava queimando. E ao ser queimado em fogo lento, no final do dia, o sacerdote deveria fazer outro sacrifício, outro holocausto. Esse outro holocausto deveria ficar queimando durante a noite inteira em fogo lento. Ou seja, a ordem de Deus é: o fogo do altar não pode apagar nunca. Esse altar é a intercessão perpétua de Jesus por nós. Jesus sempre está intercedendo por você. O Cordeiro de Deus sempre está lá, intercedendo por tua vida e por minha vida.
O segundo tipo de holocausto é o que o pecador trazia. Agora existe a participação do pecador, porque ele deveria trazer o animal para também ser queimado. O trabalho feito com este animal era o mesmo, mas ele era queimado ao lado do que já estava sendo queimado o primeiro. O primeiro animal a ser queimado, a ser sacrificado, tinha uma simbologia muito específica. E eu já te falei, é Jesus intercedendo por mim e por ti. Que coisa linda, que coisa fantástica. E isso era o dia inteiro, muitos animais sendo trazidos e sendo sacrificados a Deus. Bom, Jesus disse lá no Monte Sinai a Moisés, e disse, olha, eu quero que tu me faça um santuário, que eu quero habitar no meio deles. E assim estava o santuário, bem no meio. Mas observe uma coisa que é interessante. Eis aqui as tribos, por exemplo, as 3 primeiras tribos que iam à frente do santuário era a tribo de Judá, Issacar e Zebulon. Você tem as 3 tribos à direita do santuário, que era Ruben, Simeão e Gade. Você tem mais 3 tribos, a parte traseira do santuário, que era Efraim, Manassés e Benjamim. E você tem as outras 3 tribos à esquerda do santuário, que era Dan, Azer e Naftali. E quando alguém olhava essa distribuição das tribos, quando elas estavam ali paradas, você olha e o que você percebe? Se você tivesse uma vista aérea da distribuição das tribos e o santuário no meio, o que você percebe? Já deu para você perceber o símbolo de uma cruz. Até a posição que o santuário estava e as tribos distribuídas mostrava que só há um meio para a minha salvação, para a sua salvação. Era a cruz do Calvário. Mas talvez você diga assim, mas Zacarias, isso aí é só uma coincidência, querido. Não há coincidência na Bíblia. Há providência dentro da palavra de Deus. Bom, quando alguém cometia algum pecado, então o pecador, ele trazia um animal. Esse animal, então, ao ser trazido pelo pecador, o sacerdote vai e o recepciona. E aqui é uma lição fantástica. Esse pecador, ele vai, coloca a sua mão sobre a cabeça do animal e ele vai confessar o seu pecado. Mas, por favor, ele não confessava o pecado ao sacerdote. Ele não confessava o seu pecado ao homem que está ali. Ele confessava o pecado àquele que vai morrer por ele. Se suas mãos sobre a cabeça do animal simboliza agora que o seu pecado está sendo passado para o animal. Porque salário do pecado é a morte, alguém tem que morrer. Lembra de Adão e Eva? O animal morre no lugar deles. A mesma coisa acontece aqui no santuário. Então esse pecado ele é transposto para o animal e agora o animal tem que morrer. O homem, o pecador, pegava uma adaga e matava o animal, sangrava o animal. Você percebe uma lição fantástica? Se você cometeu algum pecado, confesse o seu pecado, mas confesse o seu pecado ao Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Você não precisa confessar seu pecado ao líder da igreja. Você não precisa confessar o seu pecado a um ser humano em si. Eu não estou dizendo que você não deva abrir seu coração e deva dialogar com alguém para que você possa ter uma pessoa, um amigo, talvez seu pai, sua mãe, sua esposa, que sejam seus amigos, para que você possa dialogar com a pessoa, problemas, dificuldades que você tenha. Mas quando se trata de pecado, amigo, só há um que pode perdoar, o Cordeiro de Deus. Esse sim tira o pecado do mundo. Ao ser morto o cordeiro, então, o sangue desse animal, ele tem que ser levado agora lá para o primeiro compartimento, que era o lugar santo, lembra? Aí está. Dependendo do tipo de sacrifício que era feito, este sangue ele é colocado em uns chifres. No primeiro compartimento do santuário, que é esse altar que está em chamas aí, haviam 4 pontas. Sangue de animal eram colocados nessas 4 pontas. Mas quando o sacerdote entrava com o sangue e levava para essa segunda parte, que é o lugar santo, aí ele colocava esse sangue também nas 4 pontas que estão no altar do incenso. Talvez num próximo estudo a gente também fale sobre esse altar, coisa linda. São 3 altares, viu? O altar do holocausto, o altar do incenso e a arca da aliança, que também era um altar. Mas ele pega esse sangue e joga, ele chapiscava esse sangue
nas cortinas do santuário. O que isso está dizendo? Isso está dizendo o seguinte: alguém pecou e alguém morreu. E a prova de que alguém pecou está no sangue jogado nas cortinas. É um registro desse pecado. Mas também está registrado que alguém morreu pelo pecado daquela pessoa. Então aqui há dois registros. Quais são os dois? É o registro do pecado, porque o salário do pecado é a morte. Alguém morreu, ficou registrado através do seu sangue. Mas esse mesmo sangue registra o perdão do pecado. Olha que coisa linda. O pecador poderia sair dali com aquela certeza: se realmente foi de coração a sua confissão, o seu arrependimento, o animal morreu, está registrado. Você pecou, mas está registrado. Alguém morreu por ti. Que coisa linda. Portanto, querido, o pecador poderia sair dali feliz, por um lado. Por quê? Seu pecado está perdoado. Bom, quem fazia esse trabalho era o sacerdote, de levar esse sangue até o primeiro compartimento chamado lugar santo. Mas há um detalhe interessante. Uma vez por ano, no dia do juízo chamado o Yom Kippur, 2 bodes eram trazidos. E um bode deveria morrer pelo pecado do povo, mas o outro bode deveria ser lançado fora do santuário. E agora nós vimos aí uma lição fantástica do grande conflito. Por quê? Porque nesse contexto a gente entende que o bode que morre é uma ilustração de Jesus. E olha, muitas pessoas que confundem isto. Eu peço a você que preste atenção agora. Esse bode que morre, ele representa a pessoa de Jesus. Conforme nos diz a Bíblia Sagrada, Arão deveria fazer chegar esse bode sobre o qual caísse a sorte. Ou seja, era lançado sorte e um dos 2 bodes é escolhido para morrer. Por favor, preste atenção nisso. Um dos 2 bodes, ele é escolhido para morrer. O outro bode não vai derramar sangue por ninguém. Portanto, esse bode que é escolhido para morrer é o símbolo de Jesus. O seu sangue é derramado pelos pecados, para que houvesse uma expiação por todo o santuário. Esse bode tem que morrer. Ele é uma ilustração de Jesus. Mas eu te pergunto, e o outro bode? O outro bode que não derrama sangue por ninguém. O outro bode que não dá a sua vida por ninguém. Esse outro bode que, na verdade, ele é mandado embora do santuário. Esse outro bode que é levado por um homem para ser lançado ao deserto e ele vai morrer para lá. Esse outro bode ilustrava quem mesmo? Bom, a palavra que é apresentada para esse outro bode era apompaios. E essa palavra significa demônio do deserto. Há muitas pessoas que confundem e acham que esses 2 bodes eram Jesus. Por favor, não faça isso. Nunca pense dessa forma. Porque este segundo bode não morre. E não morre no santuário. Ele vai morrer fora do santuário. Ele é mandado para fora do santuário. Na verdade, um homem pega esse bode, amarra esse bode e leva esse bode para fora, para morrer lá fora. Eu pergunto, seria esse bode também uma ilustração do Senhor Jesus Cristo? Que não morre, que não derrama seu sangue, que não morre por ninguém? Não é assim. Esse outro bode representa alguém que é mandado embora do santuário, mas que vai pagar também pelos pecados que o povo cometeu. Para aí, Zacarias, mas se esse bode vai morrer e vai pagar pelos pecados do povo, então só podia ser Jesus. Há um detalhe interessante. Quando uma pessoa comete um pecado, ela não peca sozinha. Alguém tem culpa por esse pecado também, porque levou a pessoa a pecar. E quem é que leva o ser humano a pecar? Satanás. Satanás vai pagar por todos os erros que ele fez o povo de Deus cometer. Satanás vai ter que pagar por todos os pecados que ele levou o povo a cometer. Jesus morre trazendo o teu perdão, o perdão pelo teu pecado, mas a culpa de Satanás, quem vai pagar é ele mesmo. Portanto, entenda uma coisa, esses 2 bodes representam aí, não o ministério de Jesus em 2 etapas, como algumas pessoas dizem, mas esses 2 bodes representam o grande conflito. Um morre por ti, derrama o sangue por ti, dá a vida por ti. O outro não morre por ti, não derrama o sangue por ti, não dá a sua vida por você. Bom, dito estas coisas,
Vamos então a algumas diferenças interessantes sobre essas duas leis. Nós te falamos aqui especificamente só sobre o santuário, a lei de Moisés sendo praticada dentro do santuário. Veja, todo esse sistema de sacrifícios era chamado de lei cerimonial. A lei cerimonial ela tinha diferenças vitais com relação à lei moral ou os 10 mandamentos. Vamos então a eles aqui. Eu gostaria que você depois pegasse a sua Bíblia e acompanhasse. Não vai dar tempo de ler todos os textos, mas já coloquei aqui todos os detalhes sobre a separação entre essas duas leis. Primeiro, a lei de Deus foi proferida por Deus, está em Êxodo capítulo 20, verso 1 e verso 22. A lei de Moisés foi proferida por Moisés, e você vê os textos aí. A lei de Deus foi escrita por Deus, a lei de Moisés escrita por Moisés. A lei de Deus foi escrita em 2 tábuas de pedra, a lei cerimonial foi escrita num livro. A lei de Deus foi entregue por Deus a Moisés, a lei de Moisés foi escrita por Moisés, que escreveu aos levitas. A lei de Deus foi colocada dentro da Arca da Aliança por Moisés. A lei cerimonial, ela foi depositada do lado de fora da arca pelos levitas. A lei de Deus, ela trata de preceitos morais, enquanto a lei cerimonial trata de questões cerimoniais. A lei de Deus, ela revela o pecado. A lei cerimonial prescrevia ofertas pelo pecado. A lei de Deus, a transgressão dessa lei é pecado, enquanto que a lei cerimonial, ela foi abolida e ela é chamada de lei dos mandamentos na forma de ordenanças. A lei de Deus, nós devemos guardar toda a lei. A lei cerimonial, alguns estavam perturbando com palavras que não eram ordenadas pela lei. A lei de Deus, nós seremos julgados por ela, mas a lei cerimonial, nós não seremos julgados por ela. A lei de Deus, o cristão que guarda essa lei, ele é bem-aventurado no que realizar. Mas a lei cerimonial, o cristão que guarda essa lei, não é abençoado. A lei de Deus é uma lei perfeita, é uma lei da liberdade. Já a lei cerimonial, o cristão que guarda essa lei, perde a sua liberdade. A lei de Deus, Paulo disse que tinha prazer nessa lei, os 10 mandamentos. Já a lei cerimonial, Paulo definiu que essa lei era jugo de escravidão. A lei de Deus, ela é estabelecida pela fé em Cristo. A lei cerimonial foi abolida por Cristo. A lei de Deus, os 10 mandamentos, Cristo devia engrandecer a lei e fazê-la gloriosa. Já a lei cerimonial diz que Jesus teria cancelado o escrito de dívida. Portanto, há uma separação muito clara, muito límpida como água sobre a lei de Deus, os 10 mandamentos, e a lei de Moisés, que era a lei cerimonial, que era praticada dentro do santuário. Quando Jesus esteve na terra, em Mateus 5,17, ele diz, olha, nem pensem, não passe pela cabeça de vocês que eu vim abolir a lei ou os profetas. Eu não vim abolir, eu vim cumprir. Jesus foi um exímio cumpridor dos mandamentos de Deus. Guardou todos os 10 mandamentos, embora alguns achassem que não. Quando Jesus, aqui na terra, em Mateus 5,18, ele disse o seguinte, porque em verdade vos digo, até que o céu e a terra passem, nenhuma letra, que é um i, ou um tio, que é um acento, jamais passará da lei até que tudo se cumpra. Jesus, se referindo aos 10 mandamentos, ele disse, olha, nem pensem que eu vim revogar essa lei. E depois ele confirma dizendo, até que o céu e a terra passem. Ou seja, teus pés estão tocando na terra? Sim. E se você sair agora e olhar do lado de fora de sua casa, você vai ver o céu? Sim. Então a lei de Deus existe e deve ser guardada. Não a lei cerimonial, matança de animais, não a lei de Moisés, mas aquela lei que diz não matarás, não cometerás adultério. Essa lei ainda deve ser guardada. Agora, um fato ainda interessante sobre essa questão é que na lei de Moisés haviam 7 festas judaicas, seus 7 feriados por ano. Havia também mais um feriado, mais um tipo de festa a cada 7 anos e um outro a cada 50 anos, totalizando ao todo 9. Todos estes feriados, todas estas cerimônias, elas eram chamadas de sábados, eram chamados de seus sábados ou vosso sábado. E aí é que está uma confusão que muitas pessoas fazem quando leem a Bíblia.
Quando elas encontram a palavra sábado na Bíblia, elas não sabem fazer a diferenciação entre o sábado dos 10 mandamentos e os sábados da lei de Moisés. E olha que coisa interessante. Veja, tudo isso que estou mostrando agora para você está no livro de Levítico, capítulo 23. Você pode pegar na sua Bíblia e ler. Ali estão descritos 7 feriados. E esses 7 feriados eram chamados de sábados. Mas não era o sábado do 7º dia da semana. Porque estes feriados, eles caíam em qualquer dia da semana. Eram dias de meses em que, quando estes dias chegavam, eles eram chamados também de sábados. Essas 7 festas eram: a primeira acontecia no dia 14 do mês de Abib, ou Nissan, era a festa da Páscoa. A segunda festa era a festa do pão ázimo, que acontecia no dia 15, começava no dia 15 de abril e ia até o dia 22. A terceira festa era a festa das primícias, que acontecia 16 de abril. 3 festas que aconteciam uma após a outra, dia 14, 15 e 16 de abril. Essas 3 festas representavam a morte de Jesus, o sepultamento de Jesus e a ressurreição de Jesus. A quarta festa era a festa do Pentecostes, que acontecia no dia 6 de Sivan, que era o mês de junho. A quinta festa era a festa das trombetas, que acontecia no dia 1º de Tisri, que era outubro. A sexta festa era a festa da expiação, que é onde o sumo sacerdote, lembra? O sumo sacerdote entrava lá no lugar santíssimo. Esse dia da festa acontecia no dia 10 de Tisri, que era 10 de outubro. E a última festa era a festa do tabernáculo, que acontecia no dia 10 do mês de Tisri, que era o dia 10 de outubro. Dentro destas 7 festas, haviam 7 feriados. Veja, esses feriados aconteciam em dias de meses, porém caíam em certos dias da semana. Às vezes, esse feriado caía no próprio 7º dia da semana, o sábado. Então, como no caso do Novo Testamento, ele é dito como um grande sábado. Por que ele era chamado de grande sábado? Porque haviam 2 sábados juntos no mesmo dia. Era um sábado da lei de Moisés, que era um feriado, onde eles não poderiam fazer nenhum tipo de trabalho. Você pode ler Levítico capítulo 23. E ele coincidia em cair no 7º dia da semana, que era o sábado de Deus. Então, nesse ponto, as 2 leis se encontravam. Quando Jesus Cristo morre na cruz do Calvário, ele morre numa sexta-feira. E ele vai para o túmulo no sábado. Esse sábado aconteceu no 7º dia da semana e também no dia 15 do mês de abril, que era o primeiro sábado na festa do pão ázimo. Então, quando Jesus vai para o túmulo, temos aí 2 sábados juntos. O sábado da lei de Deus, o 7º dia da semana, e o sábado da lei de Moisés, que era o primeiro dia da festa do pão ázimo. Você pode ler em Levítico capítulo 23. Por isso, quando você estuda os 4 evangelhos, você vai encontrar que este sábado ele é chamado de grande sábado, porque ali estavam a lei de Deus e a lei de Moisés juntas, acontecendo em um mesmo dia. Olha que coisa impressionante, hein? Coisa linda. Mas veja, havia mais um feriado, e interessante é que esse feriado ele é um pouco diferente. Ele era chamado de o ano sabático. Isso está em Levítico capítulo 25, do versículo 1 a 7. Eles trabalhavam na terra por 6 anos. No 7º ano, eles não poderiam trabalhar na terra. Era conhecido como descanso da terra. Era o ano inteiro em que eles não trabalhavam na terra. Ele era chamado de ano sabático. E você vai observar que a Bíblia diz que a terra deveria guardar um sábado. Aí vem uma coisa interessante. A terra guardar um sábado? Olhe na sua Bíblia. Esse ano também era chamado de sábado, mas não é o 7º dia da semana. Bom, ao trabalharem 6 anos e ao chegar o 7º ano, o que nós vamos encontrar aí é que nesse 7º ano, para tudo. E uma coisa impressionante, você sabe quando é que começava então esse ano sabático? No 7º mês. E você sabe qual era a festa que acontecia no 7º mês? A festa dos tabernáculos. Olha que coisa impressionante, hein? Que coisa linda. No 7º, ok? Bom, havia também então mais um que esse aqui é fantástico. Era chamado de jubileu. Está em Levítico capítulo 25, do verso 8 até o 17. Mas Zacarias, o que era o jubileu?
Eles contavam agora 7 vezes 7 anos. E quando chegava o ano 50º ou o ano 50, para tudo de novo. Por quê? Porque era o jubileu. Era mais uma vez, era mais um tipo de sábado acontecendo. E aí olha que coisa interessante. Quando chegava esse ano 50º, para tudo de novo. E você sabe que mês eles comemoravam o jubileu? No 7º mês. Será que isso não chama a tua atenção? Era o 7º dia, o 7º mês, o 7º ano, 7 vezes 7 anos. Por que Deus gosta tanto do 7? Por que Deus no Apocalipse diz que são 7 igrejas, são 7 selos, são 7 trombetas, são 7 pragas? Bom, talvez um dia a gente estude sobre esse assunto. Mas vamos adiante. Observe agora o que Jesus Cristo disse quando ele esteve na terra em Mateus 12, verso 5. Por favor, abra a Bíblia e leia. Jesus disse assim, ou não lestes na lei que aos sábados os sacerdotes no templo violam o sábado e ficam sem culpa? Você observa que Jesus tinha pleno conhecimento sobre a diferença entre o que é sábados e o que é sábado? Percebe que Jesus sabia perfeitamente que havia uma lei de Moisés que continham 7 sábados nas festas e mais um sábado a cada 7 anos e mais um sábado a cada 49 em 49 anos, o ano 50º. Mas Jesus também sabia que havia um sábado nos 10 mandamentos. Veja, palavras do mestre: ou não lestes na lei, ou não vistes na lei, que aos sábados os sacerdotes no templo violam o sábado. 2 sábados diferentes, e Jesus sabia disso. Bom, há uma coisa interessante aqui agora que quero chamar a sua atenção. Quando Isaías, no capítulo 1, do verso 10 a 14, ele trata aqui de sábados, muitas pessoas ao lerem, imediatamente querem acreditar que isto é o sábado dos 10 mandamentos. Mas por favor, faça como Jesus. Faça a diferença entre o que é sábados e o que é sábado. Veja, eu vou ler na parte final. Ele diz assim, não continueis a trazer ofertas vãs, ofertas, sacrifícios, né? O incenso, lembra do altar do incenso? Isso tem a ver com o santuário, tem a ver com a lei de Moisés. E ele diz, é para mim abominação. As luas novas eram as festas, os sábados. Você acha que aqui Deus está falando do 7º dia da semana? Não. Deus aqui está falando a respeito das festividades judaicas. Deus aqui está falando dos seus sábados. E não do sábado que ele diz que é dele. Por favor, faça a diferença. E ele diz, e a convocação de assembleias, não posso suportar a iniquidade e o ajuntamento solene. Olha o que ele completa dizendo, as vossas luas novas e as vossas festas fixas. Percebeu? Festas e essas luas novas eram justamente quando aconteciam as festas. Quando você lê na Bíblia a expressão lua nova, ele está se referindo a meses, ok? Portanto, esses sábados do qual o profeta Isaías está mencionando aqui, não é o 7º dia da semana, mas eram os sábados do qual o próprio Jesus faz a diferença em Mateus 12, verso 5, referindo-se aos sábados da lei de Moisés. Bom, há um outro texto interessante. Em Oséias capítulo 2, verso 11, está escrito assim, também farei cessar, acabar todo o seu gozo, as suas festas, as suas luas novas e os seus sábados e todas as suas solenidades. Observe que este sábado aqui não é o sábado dos 10 mandamentos, mas é um sábado que está atrelado às festas. E que sábados eram esses? Eram aqueles dos quais nós já falamos e dos quais o próprio Jesus fez a diferença entre os sábados e o sábado. Estes sábados do qual Oséias 2:11 está mencionando eram justamente os feriados que aconteciam na lei de Moisés e que eram chamados de sábados. Agora talvez você entenda por que Paulo vai dizer a mesma coisa. Colossenses 2, 16, 17, ele diz assim, ninguém, pois, vos julgue pelo comer ou pelo beber, ou por causa de dias de festas. Observe a mesma coisa que Isaías falou, a mesma coisa que Oséias falou.
ou de lua nova, ou de sábados, que eles são o quê? Sombras das coisas vindouras, mas o corpo é de Cristo. Eu pergunto, de que Paulo está falando? Paulo está tratando do cerimonialismo. Paulo está tratando das obras que eram praticadas dentro do santuário. Paulo está se referindo à lei de Moisés, às festas, aos sábados, que todos eles eram sombras. Mas ele diz, o corpo é de Cristo. E eu pergunto, o que acontecia nas festas? Sacrifícios de animais. E Paulo diz, em outras palavras, os animais representavam Jesus Cristo. Portanto, quando você lê estes sábados aqui, por favor, não confunda. Faça como mestre. Separe o que é sábados do que é sábado. Separe lei de Moisés da lei de Deus. Mas há uma profecia que Jesus Cristo cumpriria acerca da lei de Moisés. Veja, a profecia está em Daniel capítulo 9, você pode ler na sua Bíblia o verso 26 e 27. Diz assim, o ungido, que era Jesus Cristo, será morto, essa é a profecia, e fará cessar, Jesus faria cessar o sacrifício e as ofertas de manjares. Veja, Jesus não iria abolir os 10 mandamentos. A morte de Jesus seria para abolir as festividades, Páscoa, Pão Ázimo, Primícias, Pentecostes, todas aquelas festas e os seus sábados deveriam ser abolidos por ocasião da morte de Jesus. Então veja o que Paulo diz na carta aos Efésios, capítulo 2, verso 15, ele diz, aboliu na sua carne, agora muito cuidado, hein? A lei dos mandamentos na forma de ordenanças. Essa lei na forma de ordenanças era exatamente a lei de sacrifícios de animais. Cada animal que era morto apontava para o sacrifício de Jesus. E quando Paulo diz aqui que essa lei na forma de ordenanças foi abolida pela carne de Cristo, é evidente que a carne está se referindo ao seu corpo, que foi entregue como Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Observe que nos 10 mandamentos não há menção de cordeiro. Nos 10 mandamentos não há menção de sangue. Nos 10 mandamentos não há menção de sacrifício. Essa lei de ordenanças se refere à lei de Moisés. Bom, mas aqui eu quero chegar ao final. E quero chamar a sua atenção aqui para um detalhe muito importante. Querido, a cruz não aboliu os 10 mandamentos. Eu creio que agora você está dizendo, Zacarias, agora eu entendi. Agora que eu pude perceber a separação entre as duas leis, eu estou compreendendo. Realmente eu confundi essa história. Talvez você possa dizer agora como o eunuco. Como poderei compreender se alguém não me explicar? Mas que bom que você está aqui. Que bom que você está acompanhando até o final essa explanação da palavra de Deus. Veja que coisa linda. Olha o que Jesus Cristo diz então, depois que morreu, depois que ressuscitou, aparece aos discípulos e ele vai dar um esclarecimento sobre o que aconteceu. E em Lucas 24, 44, Jesus diz assim, importava se cumprisse tudo o que de mim estava escrito na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos. Percebe que Jesus não menciona aqui a lei de Deus? Percebe que Jesus aqui não está dizendo, olha, eu vim e o que estava escrito nos 10 mandamentos se cumpriu ao meu respeito. Os 10 mandamentos não falam da morte de Jesus. Os 10 mandamentos são preceitos morais para a nossa vida. A lei de Moisés, sim, falava da morte de Cristo. Você pecou, pegue o cordeiro, mata o cordeiro, esfola o cordeiro, arranca a pele do cordeiro, corta os pedaços, lava com água, põe para ser queimado. Era assim que eles faziam com o cordeiro no holocausto. Tudo isso apontava para a morte de Jesus. Mas os 10 mandamentos não, querido. E veja que Jesus diz que o que ele cumpriu, que ele aboliu na sua carne, foi a lei de Moisés. A palavra cumprir significa obedecer, mas a mesma palavra cumprir quer dizer dar fim. Portanto, quando diz que Jesus cumpriu a lei, quando se trata dos 10 mandamentos, ele obedeceu. Porque você não viu Jesus matar ninguém, roubar ninguém,
Você não vê Jesus fazer nada disso, então ele obedeceu. Mas quando se trata da lei de Moisés, que diz ele cumpriu, é porque ele deu fim através do seu próprio sacrifício. Que coisa linda, que coisa fantástica. Mas olha, está bem sentado aí para você aprender uma coisa linda e fantástica ainda sobre essa questão. Você observou que no santuário, eu volto ao santuário agora para concluir. No santuário havia o pátio lá embaixo. Você pode acompanhar aí. Esse pátio é onde ficavam os pecadores. Mas lá em cima, na terceira parte do santuário, que é onde ficava a Arca da Aliança, era o trono da graça. É onde está a presença visível de Deus através do Shekinah. E aí nós temos então o santuário dividido em 3 partes. Vamos a eles. Lembra que haviam 3 portas? Quando o pecador ele entrava no santuário trazendo o seu animal para morrer por ele, ele entrava por uma porta. E você sabe qual era o nome que se dava àquela porta? Caminho. Olha que coisa linda. Não há como você ser salvo se não entrar pelo caminho. E alguém disse: eu sou esse caminho. Ninguém poderia entrar no santuário simplesmente para ir lá, para passear. Não, ali era um lugar de adoração. Era um lugar onde eles iriam trazer os seus animais para serem mortos por eles. E ele deveria passar pela primeira porta. Então ele entra pelo caminho. Ali no pátio haviam 2 objetos. O primeiro era o altar do holocausto. Querido, toda pessoa que quer um dia chegar ao trono da graça, ele tem que aceitar o sacrifício de Jesus. Ele tem que ir até o monte do Calvário. Agora você entende por que os animais eram mortos em altares? O altar representava um lugar alto onde o cordeiro morreria. Esse lugar foi no monte, o monte do Calvário. Você percebe agora que coisa linda, fantástica? Desde Adão já estava predito: ele morrerá num altar. Ele morrerá num lugar alto, o monte do Calvário. Mas depois que a pessoa aceita o sacrifício de Jesus, ela tem que ir até a pia. E a pia representa o batismo. Quem aceitar a Jesus como seu Salvador, ele tem que ser batizado. E toda pessoa que crê, que aceita Jesus e é batizado, ela é justificada do seu pecado. Portanto, querido, no pátio há um processo. E esse processo é chamado de justificação. E Paulo, na carta aos Romanos, capítulo 5, no verso 1, ele diz: justificados, pois, mediante a fé. Ali, pela fé no sacrifício do animal, eles eram justificados de seus pecados. Mas há uma outra parte. Havia uma segunda porta, e nessa segunda porta só o sacerdote entrava. Você lembra? Na primeira porta entra os pecadores, mas na segunda só o sacerdote. Mas o sacerdote ali, ele está levando o sangue pelo qual foi derramado pelo pecador. Então o pecador entra simbolicamente, representado pelo sacerdote, e ele entra ali também. Mas a segunda porta, sabe como ela era conhecida? Verdade. Ah, que querido, que coisa linda. Mas alguém disse: eu sou essa segunda porta, eu sou a verdade. E nessa segunda porta há 3 objetos: o altar do incenso, uma mesa com 12 pães e o castiçal com 7 lâmpadas. Esse segundo processo é chamado de santificação. Todo aquele que é justificado pelo sacrifício de Cristo e pelo batismo, ele também tem que ser santificado, porque sem santificação ninguém verá o Senhor, diz o apóstolo Paulo na carta aos Hebreus. Ninguém pode entrar no Santo dos Santos e ver o Shekinah e ver a glória de Deus sem ter sido santificado. E é por isso que a Bíblia nos diz, o próprio Senhor disse: santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Nós precisamos desse processo, santificação. E a santificação é um processo diário na minha vida e na tua vida, até que chegue a volta de Jesus. E por fim, nós chegamos à terceira porta. E sabe como era conhecida a terceira porta? A terceira porta era conhecida como vida. Mas alguém disse: eu sou essa porta, eu sou a vida. E ali o apóstolo Paulo, em Romanos 8,17, faz menção a essa glorificação. E ele diz: e se com ele sofremos, ou seja, se lá no pátio nós o aceitamos como Salvador, também com ele seremos glorificados. Ah, querido, que coisa linda.
Nós precisamos então passar por essas portas, aceitar o caminho que é passar pela primeira porta, e nós então aceitarmos o sacrifício de Jesus e sermos batizados. Isso é a justificação. Precisamos então passar por mais uma porta, é a porta da verdade, ou seja, é o processo da santificação através da obra maravilhosa do Espírito Santo em minha vida e na tua vida. Por isso lá está o castiçal com 7 lâmpadas, e essas lâmpadas eram alimentadas por azeite. O azeite é símbolo do Espírito Santo. E então, no final dessa história, depois do processo de santificação, nós seremos glorificados a partir da volta do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Dá para você entender, querido, que há tantas lições a serem aprendidas no santuário? Todas elas eram sombra das coisas vindouras. Todo o sacrifício que havia ali era sombra das coisas vindouras, o plano da redenção tipificado ali em símbolos. Ah, querido, e olha que coisa fantástica. E você sabe que hora o santuário perdeu a sua vigência? Você sabe a que horas os sacrifícios pararam? Você sabe que hora a lei de Moisés, com seus 7 sábados de festas, mais um sábado a cada 7 anos e mais um sábado a cada 50 anos, você sabe quando foi que tudo isso acabou? E Jesus, clamando outra vez com grande voz, diz Mateus capítulo 27, versos 50 e 51, entregou o Espírito. Eis que o véu do santuário se rasgou em 2 partes, de alto a baixo. E aí, querido, o véu do santuário, quando se rasga, Deus está dizendo: os sacrifícios acabaram, as festas acabaram, seus 7 sábados das festas, mais um a cada 7 anos e mais um a cada 50 anos, acabaram também. Lembra de Oséias 2:11: farei cessar as suas festas, os seus sábados, as suas solenidades. Deus havia dito isso, e em Jesus tudo isso acabou. O cordeiro que era morto no Antigo Testamento apontava para Jesus. Por isso João diz: esse é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. A lei cerimonial então foi abolida na morte de Jesus, conforme Paulo diz em Efésios 2, verso 15 e Colossenses 2,14. Deixa eu lhe falar uma coisa interessante. Lembra que eu te mostrei que 2 sacrifícios eram feitos diariamente, 2 holocaustos, um de manhã e um à tarde? Lembra que Jesus foi crucificado às 9 da manhã e morreu às 3 horas da tarde? Ele era o holocausto. Quando Jesus é crucificado às 9 da manhã e vai morrer às 3 da tarde, isso está dizendo: eu cumpri tudo que de mim está escrito na lei de Moisés. A lei de Moisés acaba bem aqui. Vocês não precisam mais guardar essas festas. Vocês não precisam mais guardar estes sábados da lei de Moisés. Mas, por favor, não confunda com a lei de Deus. Por favor, não faça isso. Bom, amigo, a única lei que existe hoje lá no céu são os 10 mandamentos. Lá no céu há um santuário, diz João no Apocalipse. E lá nesse santuário, João diz em Apocalipse 11:19, ele viu a Arca da Aliança. E eu pergunto a você, o que havia na Arca da Aliança? Em se tratando aqui de lei de Deus e lei de Moisés, o que estava dentro da arca eram os 10 mandamentos. E o interessante é que no Apocalipse capítulo 15, no verso 5, João faz menção de que ele vê os testemunhos. Ele viu os testemunhos. E você sabe o que eram os testemunhos? É só você ler Êxodo 31:18. Os testemunhos são os 10 mandamentos. Por isso, meu querido irmão, minha irmã que me ouve nessa oportunidade, eu quero encerrar fazendo um apelo a você. Você entendeu agora o que era o santuário? Deu para você entender a diferença entre o que é a lei de Deus e o que é a lei de Moisés? Deu para você entender que Jesus, na sua morte, ele aboliu a lei nos mandamentos na forma de ordenanças? Deu para você entender que através da morte de Jesus, ele deu fim à lei de Moisés? Deu para você entender que na morte de Jesus o que acabaram foram os sábados da lei de Moisés? Deu para você entender que Jesus não veio abolir os 10 mandamentos? Deu para você entender que há uma diferença entre o que é sábado e o que é sábados? O que é sábado dos 10 mandamentos, uma vez por semana, e o que eram sábados da lei de Moisés, 7 vezes por ano,
uma vez a cada 7 anos e uma vez a cada 50 anos? Deu para você entender agora a diferença entre essas leis? Então eu quero fazer um apelo ao teu coração. Querido irmão, querida irmã que me ouve, abra seu coração ao Espírito Santo. Talvez você não tenha entendido ainda tudo, mas assista tudo de novo, com calma, com muita oração, e entenda, a morte de Jesus não aboliu os 10 mandamentos. Por isso, nunca mais esqueça, a cruz não aboliu fidelidade. A morte de Jesus estava prescrita desde o Jardim do Éden. E de lá nós vimos toda a história. Você percebeu que nós começamos essa história lá no céu, com a rebelião de Satanás, passamos pelo Jardim do Éden, viemos pelos patriarcas, profetas, chegamos até Jesus. Passamos um pouco e viemos até Paulo, e nós chegamos à conclusão: os 10 mandamentos nunca foram abolidos. Ainda hoje é pecado matar, é pecado roubar, é pecado adulterar, é pecado desonrar pai e mãe, é pecado transgredir o sábado, é pecado adorar imagens. Tudo isto é pecado, porque pecado é a transgressão da lei de Deus. Eu quero orar com você. Você quer que o Espírito Santo te ajude a compreender mais isto? Quer que o Espírito Santo te ajude a obedecer a lei de Deus? Lembre-se, a lei de Moisés tinha um tempo para durar. A lei de Deus foi escrita na pedra, mostrando a sua eternidade. A lei de Moisés foi escrita no livro, mostrando que ela tinha um tempo para durar, porque foi escrita pela mão de um homem. A lei de Deus é eterna, porque foi escrita por aquele que jamais morrerá. Foi escrita pela mão daquele que é eterno. Posso orar contigo agora? Vamos orar. Se você puder, feche os seus olhos. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, que lição linda, que lição fantástica, Senhor. Queremos agradecer por todo o esclarecimento que o Senhor nos mostrou. Desde o Jardim do Éden, nós temos Jesus sendo simbolizado através das mortes dos animais. Entendemos, Senhor, que mais tarde o Senhor chamou a Moisés e pediu que todas essas cerimônias fossem centralizadas no santuário. E nós aprendemos, Senhor, sobre a lei de Moisés e sobre a tua lei. Nós aprendemos, Senhor, que há uma diferença entre o que é sábado da tua lei e o que eram os sábados da lei de Moisés. E por fim, Senhor, compreendemos que a morte de Jesus trouxe fim à lei cerimonial, trouxe fim a todas aquelas cerimônias, as suas festas, seus sábados, suas solenidades. Trouxe fim, Senhor, a todos os sacrifícios de animais que eram feitos, porque tudo aquilo eram sombras das coisas que viriam. Mas nós também aprendemos, Senhor, que o que foi escrito por Moisés era transitório, mas o que foi escrito por ti é eterno. Nós entendemos que a tua lei, ela dura para sempre. Entendemos que ela foi escrita numa pedra para mostrar a sua durabilidade, a sua eternidade. Por favor, Senhor, ajuda-nos, para que o Espírito Santo escreva nas tábuas de carne do nosso coração a tua lei. Pois hoje, Senhor, não temos mais pedras para serem escritas. O Senhor agora quer escrever estes mandamentos na nova aliança em nossos corações, conforme diz a tua palavra. Por isso, Senhor, nós te pedimos que o Espírito Santo escreva nas tábuas de carne do nosso coração os teus 10 mandamentos e que ele, o Espírito Santo, nos capacite a sermos obedientes à tua lei. Muito obrigado pelo sacrifício de Jesus. Toda honra, toda glória e todo louvor estão sendo dados a ti. Nos ajude a sermos obedientes. Capacita-nos para te obedecermos, pois nós aceitamos a morte de Jesus em nosso lugar e queremos obedecer por amor. Conforme ele mesmo disse: se tu me amas, guardareis os meus mandamentos. Queremos obedecer por amor, Senhor, não por regra. Nós não queremos obedecer porque essa lei esteja escrita numa pedra, mas nós a obedeceremos porque o Espírito Santo vai escrever em nosso coração. Por favor, nos dá estas graças
em nome do nosso eterno Salvador Jesus Cristo. Amém. Muito obrigado por sua companhia. Que Deus te abençoe. Nos veremos em um próximo estudo, pela graça do nosso Salvador. E nunca esqueça, a palavra de Deus, ela nunca vai se contradizer. Quando você encontrar alguma coisa na Bíblia que parece contradizer a outra, lembre-se, Deus não se contradiz. Diga sempre assim: Senhor, eu sei que a tua palavra não se contradiz. Eu é que não estou entendendo o que o Senhor está dizendo. Que Deus te abençoe. Abençoe tua família e a tua vida. É o que eu peço e oro por ti mais uma vez. Em nome de Jesus. Um abraço. Nos veremos na próxima oportunidade.